As peles cruas de búfalos chegam à fábrica em refrigeradores imediatamente após serem retiradas do matadouro, para preservar a estrutura do material. As peles são pesadas em balanças industriais e registradas em um banco de dados com indicação do peso, área e número do lote do fornecedor. O inspetor examina cada pele para verificar se há danos mecânicos, vestígios de parasitas e defeitos na estrutura das fibras do tecido. As peles são transferidas para uma câmara frigorífica, com temperatura entre 2 e 4 graus Celsius, para evitar o apodrecimento do material. O operador carrega o lote de peles em um tambor de lavagem, onde água fria sob pressão remove a sujeira, o sangue e os resíduos orgânicos. Após a lavagem inicial, as peles são mergulhadas em uma solução de antissépticos e agentes tensioativos para uma limpeza profunda dos poros. O material passa por um tratamento mecânico em uma mesa vibratória, onde são removidos os resíduos de gordura subcutânea e tecido conjuntivo. As peles são colocadas em uma solução de hidróxido de sódio de baixa concentração para amolecer a camada epidérmica antes da remoção da lã. Uma máquina especial com rolos giratórios e lâminas corta a cobertura de lã, deixando a superfície da camada dérmica limpa. As peles sem pelos são lavadas novamente para remover os resíduos da solução alcalina e as fibras de lã cortadas da superfície do material. O material é colocado em um tambor para curtimento, onde uma solução alcalina concentrada destrói as estruturas de queratina e incha o colágeno. O processo de curtimento dura de 18 a 24 horas, com rotação constante do tambor e controle da temperatura da solução. Após a calcinação, as peles são removidas e lavadas com grande volume de água para remoção completa dos resíduos de reagentes químicos da estrutura. O material é tratado com uma solução de enzimas para remoção de proteínas residuais e nivelamento da estrutura das fibras de colágeno da derme. As peles passam por um processo de aplainamento mecânico em uma máquina, onde uma lâmina rotativa remove uma fina camada do lado da carne para uniformizar. O operador verifica a espessura do material com um micrômetro em vários pontos para controlar a uniformidade do processamento antes da próxima etapa. As peles são colocadas em um tambor de pickling com uma solução de ácido sulfúrico e cloreto de sódio para estabilizar as estruturas de colágeno. O tratamento ácido dura 4 horas, a uma temperatura de 20 graus e com agitação constante, para uma penetração uniforme da solução. Após o curtimento, o material é lavado e o nível de pH é verificado, para confirmar a prontidão para o processo principal de curtimento do couro. As peles são colocadas em um tambor de curtimento com uma solução de sais de cromo, que formam ligações fortes com as fibras de colágeno. O processo de curtimento com cromo dura 8 horas, a uma temperatura de 35 graus, com aumento gradual da concentração do reagente. As peles curtidas adquirem uma tonalidade cinza azulada característica, o que indica a formação bem-sucedida de complexos de cromo-colágeno em seu interior. O material é retirado do tambor e deixado por 12 horas para estabilizar as reações químicas e uniformizar a umidade. As peles são colocadas em um tambor neutralizante com solução de bicarbonato de sódio para aumentar o pH a valores neutros antes da tintura. Após a neutralização, o material é lavado com água morna e prensado em uma prensa de rolos para remover o excesso de umidade da estrutura. O operador
separa as peles por espessura em duas categorias: material para calçados e cintos, e material mais fino para bolsas. As peles grossas passam por um novo aplainamento em uma máquina de fita, para atingir uma espessura de 3 a 4 milímetros. As peles finas são aplainadas até uma espessura de 1,5 mm a 2 milímetros, mantendo a resistência da camada superficial do material. Todas as peles são colocadas em um tambor de tingimento, onde os corantes anilinas penetram na estrutura do colágeno e tingem o material por completo. O processo de tingimento dura 2 horas, a uma temperatura de 50 graus, com a adição de agentes fixadores para fixar o pigmento. As peles tingidas são lavadas com água fria até a remoção completa do corante não ligado, e a resistência da cor ao atrito é verificada. O material é tratado com emulsões lubrificantes à base de óleos naturais para restaurar a elasticidade e a maciez das fibras. A lubrificação dura 40 minutos a uma temperatura de 40 graus, seguida de um período de repouso para a distribuição uniforme dos óleos. As peles são prensadas em uma prensa a vácuo para remover o excesso de substâncias lubrificantes e obter uma umidade uniforme do material. O material é pendurado em molduras em uma câmara de secagem, com temperatura controlada de 25 graus e umidade do ar de 60%. A secagem dura 24 horas, com redução gradual da umidade do material até 12% da massa inicial. As peles secas são retiradas das estruturas e empilhadas para repouso durante 48 horas à temperatura ambiente. A pele é umedecida com névoa de água para aumentar a plasticidade antes do processamento mecânico em máquinas de amassar. As peles são passadas por uma máquina de amaciamento de rolos, onde o material é esticado e amaciado graças à ruptura das fibras coladas. O operador regula a pressão dos rolos em função da espessura e densidade da pele, para obter uma maciez uniforme em toda a superfície. O material passa por um amassamento vibratório em uma mesa com martelos pneumáticos para amolecer ainda mais as áreas densas do couro. O couro é lixado em uma máquina de tambor com fita abrasiva para remover pequenos defeitos da superfície frontal do material. O operador ajusta a granulação do abrasivo de acordo com a suavidade da superfície necessária para um tipo específico de produto de couro. Após o polimento, o material é limpo de poeira com um aspirador industrial e a uniformidade do tratamento da superfície é verificada sob luz forte. O couro é colocado sobre uma mesa para a aplicação de uma camada básica de primer de composição, de cobertura à base de ligante caseína. O primer é aplicado por pulverização, com um pulverizador a uma distância de 30 centímetros, para formar uma camada fina e uniforme na face. O couro com primer é seco em um forno túnel a uma temperatura de 60 graus por 15 minutos, até a evaporação completa. Após a secagem do primer, a superfície é lixada com um abrasivo de grão fino para remover irregularidades e melhorar a adesão da próxima camada. Aplica-se uma segunda camada de composição de cobertura com adição de pigmentos para intensificar a cor e criar uma película protetora na superfície. A segunda camada é seca à mesma temperatura, após o que o material é polido, com rolos de feltro macio para dar brilho. Aplica-se um revestimento de acabamento de emulsão de poliuretano na superfície
para proteger contra umidade e danos mecânicos ao material. A camada de acabamento é seca a uma temperatura de 50 graus e a espessura do revestimento é controlada por um medidor óptico em vários pontos. O couro é passado por uma calandra com rolos aquecidos para criar uma superfície brilhante e selar os poros da camada de cobertura. A temperatura dos rolos é ajustada para 70 graus e a pressão é regulada para evitar a deformação da textura da superfície frontal do couro. O couro tratado é resfriado na esteira por 10 minutos para estabilizar o revestimento antes da medição dos parâmetros físicos. O laboratório corta amostras de cada lote para testes de resistência à ruptura, tração e resistência ao atrito do revestimento. As amostras são testadas em uma máquina de ruptura, com registro da carga máxima e alongamento do material até o momento da ruptura da estrutura. Os resultados dos testes são registrados em um protocolo de qualidade, indicando a conformidade ou não conformidade com os padrões estabelecidos para couro de búfalo. O couro que passou no controle é marcado com um carimbo com o número do lote e a data de produção no lado da carne do material. O material é colocado em uma mesa de medição, com um sistema de projeção para determinar a área útil, sem levar em conta as áreas defeituosas. O operador contorna os limites dos defeitos em um tablet digital e o sistema calcula automaticamente a área do material de qualidade em decímetros quadrados. O couro é classificado por categorias de qualidade. Primeira qualidade, sem defeitos. Segunda, com arranhões mínimos. Terceira, para produtos técnicos. As peles de primeira qualidade são enviadas para a área de corte para a produção de calçados e bolsas premium de peças inteiras. O material de segunda qualidade é usado para produtos com superfície combinada, onde pequenos defeitos são ocultados por elementos de design ou costuras. O couro de terceira qualidade é enviado para a produção de cintos, onde os defeitos não afetam a funcionalidade e são ocultados por fivelas. Na área de corte, o operador carrega os moldes digitais dos produtos no sistema de controle do complexo de corte automático com laser. A cabeça do laser se move sobre a superfície do couro e corta os contornos das peças com precisão de décimos de milímetro. O sistema otimiza a disposição dos moldes para minimizar o desperdício e garantir o máximo rendimento de peças de cada pele de búfalo. As peças cortadas são colocadas em recipientes com a marcação do artigo do produto e os restos de couro são recolhidos para serem transformados em materiais compostos. As peças das solas dos sapatos são transferidas para a área de estampagem, onde uma prensa com placa aquecida aplica o desenho em relevo do protetor. A temperatura da placa é de 120 graus e a pressão da prensa forma um desenho nítido, com profundidade de até 2 milímetros na superfície. As peças da parte superior do calçado são transferidas para a área de costura, onde os operadores, em máquinas industriais, unem os elementos com fios sintéticos resistentes. As máquinas de costura são configuradas com agulhas especiais para couro grosso, com um passo de ponto de 3 milímetros, para garantir a resistência das junções. As peças costuradas da parte superior do calçado são esticadas sobre formas e fixadas com pregos na borda, para dar a forma correta ao produto. As peças são colocadas em um forno de moldagem, a uma temperatura de 80 graus por 30 minutos, para fixar a forma do material na forma. Após a moldagem,
A sola de couro de búfalo é colada à parte superior com cola de poliuretano, pressionada em uma prensa a vácuo durante. Os sapatos acabados são retirados das formas. O excesso de material é cortado na borda da sola e as extremidades são lixadas para criar uma borda uniforme. As peças para bolsas são enviadas para a área de montagem, onde os artesãos unem manualmente os elementos usando cola de contato e rebites. Os rebites são instalados com uma prensa pneumática através de orifícios previamente perfurados, para reforçar as junções nos pontos de maior carga do produto. As ferragens são fixadas ao corpo da bolsa. Fechos, fivelas e elementos decorativos em latão, revestidos com uma camada protetora contra oxidação. As peças das alças são coladas ao longo do comprimento, com uma sobreposição de 5 centímetros, e costuradas com linha dupla para garantir a resistência ao rompimento. Nas extremidades das alças, são fixadas fivelas e armações por meio de rebitagem com rebites de aço, de 4 milímetros de diâmetro, através de reforços. Todos os produtos acabados passam por um controle de qualidade final, onde o inspetor verifica a simetria, a resistência das costuras e a ausência de defeitos externos. Os produtos que não passam no controle são enviados para retrabalho ou descarte, dependendo da natureza e da gravidade dos defeitos identificados. Os produtos de qualidade são limpos com uma escova macia e tratados com cera protetora para conferir propriedades repelentes à água, à superfície. Os sapatos são enchidos com papel para manter a forma. As bolsas são preenchidas com material macio e os cintos são enrolados e fixados com elásticos antes do embalamento. Cada produto é embalado em um saco individual de material não tecido, com o logotipo da fábrica e instruções de cuidados. Os produtos embalados são colocados em caixas de papelão, por artigos com divisórias de papelão ondulado, para proteção contra danos durante o transporte. Em cada caixa é colada uma etiqueta com um código de barras contendo informações sobre o modelo, tamanho, cor e data de fabricação dos produtos. As caixas são colocadas em paletes, 12 em cada camada, formando pilhas com altura máxima de 2 metros. Os paletes com os produtos são envolvidos com filme plástico, para evitar o deslocamento das caixas, e fixados com abraçadeiras plásticas à base do palete. A empilhadeira transporta os paletes prontos para o depósito com temperatura controlada de 18 graus e umidade de 50%. O sistema de gerenciamento do armazém registra a entrada dos produtos e atribui a cada palete um número único de célula de armazenamento no banco de dados. Resíduos de produção, aparas de couro, pó de lixamento e peças descartadas são coletados para envio para descarte ou reciclagem. Os resíduos de couro maiores são triturados em um triturador e misturados com um aglutinante para a produção de folhas compostas utilizadas em produtos técnicos. As águas residuais após a lavagem e o curtimento passam por uma purificação em várias etapas com precipitação de cromo e neutralização de ácidos antes do descarte. O sedimento das águas residuais, contendo compostos de cromo, é seco e transferido para uma empresa especializada para a extração de metais valiosos dos resíduos. O gerente de logística forma pedidos para o envio de produtos a compradores atacadistas, de acordo com contratos e planos de vendas mensais. Os paletes prontos
são carregados em contêineres de caminhões de carga, com a emissão de notas fiscais e certificados de qualidade dos produtos. Os produtos de couro de búfalo saem da fábrica e são encaminhados para redes comerciais e lojas especializadas para venda aos consumidores finais.